A gente recebe agora o advogado criminalista Daniel Bialski, recém-contratado por Michele Bolsonaro para defendê-la no caso das joias. Antes de tudo, eu agradeço pela presença, por aceitar o convite da CNN, porque isso cumpre o nosso papel como jornalista no jornalismo, que é ouvir os dois lados. Muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, o prazer é meu, estou aqui à disposição para tentar responder o que for possível, porque a defesa da ex-primeira-dama ainda não conseguiu ter acesso ao expediente que existe não só na Polícia Federal, mas também na Suprema Corte. Então, a gente aguarda que tenha o acesso irrestrito, não só à petição, ao inquérito, a todos os expedientes correlatos, para tomar pé e conhecimento de tudo que existe ali. Doutor Daniel, deixe-me fazer uma pergunta. Eu li a petição que foi divulgada, pelo Supremo Tribunal Federal, que relata as investigações da Polícia Federal. E na página 35, aí eu gostaria de saber do senhor se o motivo pelo qual a ex-primeira-dama vai ser ouvida, pela Polícia Federal em depoimento seria em função disso. Na página 35 da petição, um assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro diz uma frase, abre aspas, porque já assumiu um que foi com a dona Michele, fecha aspas. Esse assessor, ele faz essa referência ao lançar um objeto em uma comissão, em memória. Ele faz um alerta em uma conversa. Na verdade, é um áudio, segundo essa petição. E essa frase, se refere aí, possivelmente, supõe no texto, que é um kit de joias. É em função dessa frase que ela deve ser ouvida pela Polícia Federal, doutor? Não, como eu mencionei, a gente ainda não tomou conhecimento de nada. Então, qualquer tipo de interpretação que se queira dar ao que consta ali da decisão do ministro do Supremo, ela vai ser especulativa. Eu preciso dizer o que a pessoa falou, a que data, a que fato ele estava se referindo, para justamente saber por que o nome da ex-primeira-dama está ali citado. Como eu mencionei no começo da tarde, para alguns jornalistas que me procuraram, ela está absolutamente tranquila. A primeira-dama, durante toda a sua vida pública, acompanhando o presidente, também sempre manteve uma vida reta, íntegra, correta, séria, e ela não tem nada para esconder. Tanto que, se fosse requisitado a ela que ela mesma oferecesse os seus dados bancários, ela mesma teria feito desponte própria, não haveria necessidade de quebra de sigilo. Mas foi determinada a quebra tem que ser cumprida e ela vai estar à disposição, como sempre teve à disposição, para prestar todo e qualquer esclarecimento que for necessário. Agora, eu não consigo te responder isso com a clareza necessária, porque eu não sei o que disse esse assessor, quando disse e a que fato isso se relaciona, porque o nome da primeira-dama pode ter sido mencionado por diversas hipóteses e explicações. Então, é necessário que a gente conheça o fato, que eu converse com ela, porque eu também quero deixar claro que eu ainda não conversei nem pessoalmente, nem virtualmente com a primeira-dama a respeito desses fatos, porque eu recomendei que a gente deixasse esta conversa após eu ter conhecimento de tudo que ali existia. Aí eu vou poder, não só eu responder, mas ela mesma responder pessoalmente a respeito de qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de suspeita, qualquer tipo de indagação que venha a ser feito não só pela imprensa, mas também pelas autoridades públicas. Doutor, o senhor conversou com a primeira-dama, a ex-primeira-dama. Ela em algum momento falou sobre esse kit de joias, se teve contato ou se não teve contato, se viu, se permaneceu um tempo com ele ou não? Então, eu não entrei neste detalhe, porque até então eu fui chamado há pouco tempo, eu já patrocinava os interesses da primeira-dama em outras causas, já patrocinei em algumas já encerradas e patrocino em algumas que ela é vítima, inclusive. Então, a gente conversou ontem, em um tempo muito curto, muito exíguo, e hoje eu me pautei em tentar requerer à Suprema Corte vista desses procedimentos, para aí eu poder conversar com ela em detalhes a respeito de tudo que está ali dito. Eu não teria por que conversar com ela a respeito da decisão judicial, porque aquela decisão judicial vem
de um requerimento da Polícia Federal que é absolutamente subjetivo. Você mesmo, quando faz a pergunta, fala, porque se supõe isso de acordo com o que está ali mencionado. Então, pode ser uma mera suposição do delegado de polícia que ele entende que ela poderia estar relacionada com algum tipo de procedimento envolvendo as joias. Então, eu preciso tomar pé concretamente do que ali existe, para poder falar para ela, olha, tal testemunha disse isso, tal documento menciona isso, para que ela possa me explicar e para que ela possa explicar, não somente para o delegado de polícia, para todo mundo que vier indagá-la, mas eu volto a repetir, ela está absolutamente tranquila a respeito de todos os seus atos, ela nunca cometeu qualquer tipo de irregularidade, ela nunca cometeu qualquer tipo de desvio em todas as funções que ela desempenhou antes, durante o mandato do presidente Bolsonaro ou posteriormente. Ela tem uma vida, como eu disse, absolutamente íntegra e imaculável. Agora, doutor, a Polícia Federal pediu o depoimento dela, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, sobre o assunto. O senhor, como advogado, como é que o senhor analisa se há a necessidade realmente do depoimento agora? O senhor vai aguardar justamente ter acesso às informações e depois tentar conversar com a Polícia Federal para poder remarcar? Ou não há uma data até agora prevista? Como advogado, como é que o senhor analisa isso em relação a esse pedido para poder o depoimento na PF? Então, a Polícia Federal ela já tem uma sistemática em casos como esse, em que há envolvimento do Supremo Tribunal Federal, processos sigilosos, ela mesma tem a sistemática de proceder às intimações depois de um tempo para que a defesa possa tomar conhecimento pleno quais são as suspeitas, quais são as supostas acusações. Apesar de infundadas, elas existem, estão colocadas ali naquela decisão, e enquanto advogado, o que a gente fez foi protocolizar um pedido junto à Suprema Corte, pedindo vista desse expediente. Se eventualmente, neste interregno, o delegado de polícia vier a intimá-la a prestar esclarecimento, a defesa vai interpor uma petição pedindo para que ele prorrogue esse depoimento para data posterior ao que a gente possa ter conhecimento do processo. Se não, ela vai exercer o direito dela de aguardar para ser ouvida. Posteriormente é isso. Isso, como eu disse num outro caso, não é uma faculdade da pessoa que é intimada ou que é averiguada. É um direito que ela tem de ser ouvida sobre os fatos depois dela conhecer plenamente quais são as suspeitas, quais são as supostas acusações que existem. Ok. Nós conversamos com o advogado criminalista Daniel Biaschi, a quem eu agradeço pelo convite, por ter aceito o convite. Muito obrigado. Boa noite. Não, boa noite, Leandro. Boa noite a todos os telespectadores. E, posteriormente, não só eu, mas a própria primeira-dama vai estar à disposição para responder todos os questionamentos e aclarar qualquer tipo de dúvida que venha a surgir.